Olá, gente. Então, hoje eu gostaria muito de falar sobre o ozônio. A gente sempre fala sobre o ozônio porque eu simplesmente me apaixonei pelo ozônio. O que eu queria colocar para vocês hoje? Sempre que a gente buscar uma terapia, buscar um tratamento, a gente sempre tem que ver a pessoa que está aplicando, o conhecimento que essa pessoa tem. Porque não é simplesmente ir fazer um curso ali fora, fazer umas práticas também, aplicar nas pessoas. Isso aí não é o suficiente, gente. É infinito, o conhecimento é infinito. A gente não pode parar de estudar, de conhecer, de conversar com as pessoas, de buscar quem faz esse tipo de trabalho, sabe? Porque tratar o ser humano é muito, muito importante, porque assim não pode ter erro, gente, não pode ter erro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Se você for aplicar o ozônio numa pessoa e você aplicar numa veinha, numa veia, numa artéria, em algum lugar assim, ele é ar. Se o ar começar a circular no corpo, ficar uma bolinha, uma bolhazinha assim de ar andando pelas artérias, na circulação, no sangue, foi aplicado sem querer ou por erro, por falta de conhecimento, ele vai ficar andando, a gente não sabe quanto tempo. Cada batida do nosso coração, ele dá a volta em todo o nosso corpo, são quilômetros de veias, artérias, vasos, vasículas, enfim, ele vai ficar andando. Vai chegar um momento assim, eu vou só dar um exemplo para vocês. Chega um momento que esse, essa bolinha, essa bolha de ar pequenininha, pode ser mínima, ela chega lá no pulmão em algum lugar, assim, algum vasículo, assim, muito, muito fininho. Ela vai parar ali, ela vai trancar ali, ela não vai seguir caminho, porque as nossas veias, nossas artérias, nossos vasos, vasinhos, os vasículos, enfim, eles nunca são do mesmo calibre. Se todos eles tivessem o mesmo calibre, por exemplo, assim, vamos que seja todos eles tivessem assim, não teria esse risco, porque realmente iria andar no meio tranquilamente, no meio do sangue, não iria acontecer nada. Porém, não funciona assim. A gente tem artérias que são de um calibre, elas vão diminuindo, os vasinhos vão diminuindo. Então, esse lugar onde chegar modo de dizer, coágulo, essa bolha de ar, ela vai trancar aquele lugar. Ela chegou aqui nos pulmões, porque todo o sangue tem que ser oxigenado para ser distribuído para o corpo, senão onde não receber oxigênio, o sangue que não recebeu oxigênio, que não chegar ao coração, passar para os pulmões para receber oxigênio e ele for jogado na grande circulação, a pessoa perde, ela necrosa, ela morre aquela parte do corpo, entendem? Olhem a grandeza. Aí chegou, vamos esquecer que essa bolhazinha, essa bolinha assim vai chegar lá aí no pulmão, em algum lugar. Ela vai chegar ali, começa a diminuir os vasinhos, eles vão ficar bem estreitinhos, finíssimos. Chegou ali, parou ali, não consegue mais ir para frente. Aquela parte onde ela parou, que não vai receber circulação, não vai receber oxigênio, não vai funcionar mais aquela parte, a pessoa tem uma embolia pulmonar. Vocês já ouviram falar de embolia pulmonar? Ela vai, ela pode assim, ela vai perder aquela parte do pulmão e devagarinho assim, mesmo que ela não sinta a falta de ar, ela vai ter essa perda, vai baixar a saturação dela, ela vai ter menos oxigênio, vai oxigenar menos o sangue e dentro de uns dias, você sabe quanto, ela vai a óbito. Aí as pessoas se perguntam assim, não, ela fez um procedimento no hospital, chegou em casa assim, depois de 7 dias ela sentiu não sei o que e de repente do nada ela foi a óbito. É difícil, é horrível. A pessoa não sabe. Agora, se ela parar para pensar que tipo de procedimento ela fez
e começar a pensar dessa forma que eu estou colocando para vocês aí, ela vai ver porque a pessoa podia estar bem, ter melhorado, ficado bem, porém ficou circulando isso no corpo dela, né, gente? Então, por isso que eu digo e eu repito, a gente tem que pensar muito bem que tipo de profissional vai aplicar essa medicação, o ozônio, qualquer aplicação que você vai fazer na pessoa, tu tem que ver quem é esse profissional, qual a experiência que ele tem, e não chegar ali. É super fácil a pessoa chega ali em estética, saúde, dor, odonto, o que mais, veterinária, qualquer maneira de a pessoa pegou o gerador de ozônio, ligou o oxigênio medicinal, ele entrou na máquina, ele vai produzir ozônio. O ozônio é excelente, o ozônio é o maior antibacteriano, antivirulento, antifúngico, anti-inflamatório e antioxidante do mundo. Isso aí eu afirmo, gente, sabe, com 100% de certeza. Ele desmancha, ele alivia imediatamente a dor, ele muda, ele faz com que todas as nossas células recebam oxigênio, começam a produzir, começam a aproveitar o oxigênio que o nosso corpo precisa. Então, assim, ele tem inúmeros benefícios, porém ele não pode ser inalado, a pessoa não pode respirar ele, porque ela vai a óbito, ela vai intoxicar, e não pode também, quando tu for aplicar com agulhinha, de outras formas de aplicação, que ela entre numa veia e fique circulando pelo corpo. Essas duas situações não têm condições. E também um fato bem importante, a pessoa que estiver gestante, que estiver esperando o nenê, também não é recomendado. Não que tenha acontecido algum problema, tenha perdido alguma criança na vida, em toda essa trajetória de mais de 100 anos que vem sendo aplicado, não, porque não se sabe, não se tem certeza disso. Mas como ele é um antioxidante e a função dele é muito grande no nosso corpo, chegou-se à conclusão assim que ele pode expulsar o feto, daí não é indicado, nunca é indicado. Se a mãe não sabe e que ela tenha engravidado e esteja assim, não tenha feito exame nenhum, e ela tiver qualquer dúvida, ela não deve aplicar ozônio, tá bom, gente? E outra situação também que não pode ser aplicado é quando a pessoa tiver leucemia, por exemplo. A leucemia, ela já estoura as células sanguíneas, as hemoglobinas. Se você aplicar o ozônio na pessoa, o que vai acontecer? Ele estoura, ele começa a estourar também e a pessoa pode ir a óbito. Não são muitas situações que não pode aplicar, porém, com o ser humano, quando a gente for tratar uma vida, a gente não pode ter erro, não pode absolutamente testar nada, porque tu vai tirar a vida da pessoa. Por isso que eu digo, gente, quando tu for fazer um procedimento estético, de saúde e tudo, veja quem é o profissional, não é alguém que está entrando agora ali na área e que não tenha conhecimento nenhum. E ainda criticam porque a gente estuda muito, porque eu vou fazer o que com todo o estudo que eu tenho. E na verdade, assim, gente, nunca é demais, tu tem que estar aprendendo todos os dias da tua vida. Tu tem que aprender para poder passar para as outras pessoas. É muito importante nunca parar de estudar, porque todos os dias tem técnicas novas, todos os dias, e com todas as pessoas a gente aprende, gente. Tu não pode testar na vida de ninguém, eu digo assim, de ninguém eu tô falando, de pessoas e animais também, se tu não tem 100% de segurança e 100% de conhecimento, porque tu pode tirar a vida daquela pessoa. Imagina assim, eu penso assim, se caso der um problema assim, e a pessoa não tem tanto conhecimento, ela tira a vida do outro, eu acho que ela nunca mais vai ficar em paz. Ela vai querer morrer também. Então, por isso, gente, procurem, vejam quem são as pessoas, o conhecimento que elas têm
e depois vocês vão aplicar. Ó, eu tô falando não só pelo ozônio, eu tô falando botox, eu tô falando todas essas técnicas que eles usam. Nossa, a pessoa quer ficar com uma nádega linda, vai lá e injeta. Tu não sabe. Primeiro, a pessoa vê pelo preço, ela acha que pagando barato assim ela vai ter um bumbum lindo. No entanto, tu não sabe o que está sendo injetado ali. Isso tudo custa uma fortuna. E esses tipos de aplicações eles têm que ser aplicados lá dentro do hospital, não é lá na rua. Porque a pessoa vai lá fora aplicar, faz uma anestesia, não sabe que tem alergia, que é alérgica a algum produto ali. Aí ela vai ter o quê? Vai dar uma embolia pulmonar. Não precisa ser lá fora, pode correr para o hospital. Tá dando uma embolia pulmonar, tu não sabe onde é que parou esse coágulo ali. A pessoa vai a óbito. A gente vê seguido diariamente, a gente vê jovens assim, meu Deus, recém começaram a viver 18, 17, 18, 20 anos, indo a óbito por esses motivos. E aí vem um mundaréu de explicações, assim, pra gente que conhece, é fácil entender que isso aí acontece. Mas vai lá dentro do hospital fazer, né? Ou então, um profissional aqui fora com toda a segurança. E não existe essa de alguém fazer uma anestesia aqui fora, né? Porque se a pessoa é alérgica, lá dentro do hospital ela está fazendo uma anestesia, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória ali, junto com o anestesista e com toda a equipe que estiver fazendo a cirurgia. Ela pode ter uma parada ali e não voltar mais, ter uma, ter duas, três e morrer, e é óbito. Então imaginem, gente, imaginem fazendo aqui fora como é que ficaria isso. Vejam bem, por favor, cuidem da vida de vocês. E quem faz a aplicação, que coloque a mão na consciência. Não é assim como está sendo feito por ali. A gente se acha nos estágios assim, chega a dar arrepio. Eu não entregaria meu corpo para fazer procedimento de tipo nenhum ali. Olha, eu vou continuar com as minhas rugas ali e não deixaria. Gente, olha, a gente tem que escolher muito, 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 tá? Não é chegar ali e aplicar. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, a gente vai continuar nesse assunto então.